Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Vamos para a nossa 12ª lição, penúltima lição deste segundo trimestre de 2022, ainda na carta de Tiago, capítulos 3 e 4, como controlar a língua e resistir ao diabo. Nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A nossa leitura bíblica está na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 18. A verdade prática: quem ouve conselhos se torna sábio. A nossa introdução nos fala que, seguindo os ensinamentos desse manual da fé, cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos temas de grande relevância: o tropeço na palavra, o poder da língua, a sabedoria que vem de Deus, como devemos resistir às paixões e desejos que causam intrigas, como resistir ao diabo, como tratar os irmãos, a fragilidade dos projetos humanos. No primeiro tópico, os cuidados com a língua, Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Primeiro item, o duro juízo para os mestres. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Veja que não há contradição nenhuma com a ordem que encontramos em Efésios capítulo 4, 11 e 12, onde nós lemos que o próprio Jesus deu para a sua igreja, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para doutores e mestres. Veja que o dom de mestre, o dom de ensinar, é um dom ministerial dado por Cristo à igreja. Mas o que Tiago está falando aqui? Em que sentido ele está dizendo para que as pessoas não procurem ser mestres? Simplesmente ele está seguindo a mesma linha de pensamento dos capítulos anteriores, onde ele orientou ouvir mais e falar menos. Aqui ele faz um alerta que serve tanto para aqueles que são mestres, como para aqueles que se dizem mestres, mas não receberam de Deus este dom.
Certo pensador disse: seja senhor do seu silêncio, para não ser escravo de suas palavras. Há pessoas que querem ser mestres, querem ensinar os outros, mas ainda não aprenderam o suficiente nem para si mesmos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso, o juízo é maior sobre aquele que ensina. Devemos medir as palavras para que elas não se voltem contra nós. Então, é neste sentido que o apóstolo Tiago está dizendo: não queiram ser mestres, não queiram ser ensinadores, guias dos outros apenas por ser, apenas por status, porque nós receberemos um duro juízo, nós teremos mais cobrança. Nós seremos mais cobrados por Deus. A nossa responsabilidade é maior porque estamos ensinando as outras pessoas. Daí a conclusão de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Aquele que ensina e faz-se exemplo daquilo que ensina não tropeça nas suas palavras. E para o apóstolo Tiago, é um varão perfeito, é uma pessoa perfeita, aquele que vive o que prega e prega o que vive. No segundo item, lemos que a língua é como um fogo. Esse é o nosso texto áureo. A língua é um fogo por quê? Uma música popular dizia que palavras são navalhas. De fato, as palavras podem trazer vida e podem matar. E não estamos falando aqui apenas de palavrões, xingamentos, palavras de baixo calão. Mesmo palavras muito bonitas e educadas podem trazer uma grande mágoa aos corações das pessoas. As palavras não são apenas navalhas, podem ser flechas, pedras, espadas, setas, dardos inflamados que ferem e podem matar. Coisas que às vezes são ditas com a intenção de magoar a pessoa, e às vezes até sem essa intenção, elas podem passar anos fermentando a amargura no coração do outro. Veja aqui o exemplo do profeta Elias, um profeta cheio da autoridade de Deus. Enfrentou 850 profetas de Baal e Azerá. Mais uma palavra de Jezabel, uma ameaça de uma mulher, quase o mata. Deixou-o em pânico a ponto dele fugir. Ele mandou embora o seu moço, o seu criado, fugiu para o deserto, se prostrou diante de Deus e pediu para morrer. Tudo pela ameaça que Jezabel tinha proferido. A ameaça de que, assim como aqueles profetas de Baal e Azerá tinham sido mortos, assim também seria com o profeta Elias. Uma calúnia destrói casamentos, destrói amizades, destrói ministérios. A difamação pode levar pessoas à depressão e até ao suicídio. Em Provérbios 26, versículo 20, está escrito: sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente, cessará a contenda. Que Deus nos livre dos caluniadores, dos difamadores, dos maldizentes, pois a língua possui um veneno mortal. No item 3 nos fala sobre a dupla função da língua. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, o duplo falar, falar bênção e também falar maldição. Quando lemos as lindas histórias da Bíblia Sagrada, percebemos o quanto era importante a ministração da bênção e o quanto é perigosa uma palavra de maldição. Veja bem, não estamos aqui endossando a chamada confissão positiva, que é um modismo neopentecostal. Não estamos dizendo que tudo que falarmos de bom acontecerá e tudo que falarmos de ruim acontecerá. Não estamos dando às pessoas o poder de, por si sós, abençoarem ou maldizerem. Mas estamos mostrando quanto as nossas palavras têm poder no sentido de poderem destruir amizades, destruir reputações, de poder desanimar as pessoas. Veja o exemplo de Jacó, que abençoou Faraó, rei do Egito, um homem ímpio, por 2 vezes, quando chegou e quando saiu da presença dele. Alguém poderá dizer: bom, mas isso era apenas uma cortesia, uma gentileza, afinal, Faraó era o rei de todo o Egito. Mas veja que não foi apenas uma saudação. Jacó abençoou Faraó, suplicou a bênção de Deus sobre aquele rei, não por uma vez, mas 2 vezes. Isso mostra que, em todos os momentos que pudermos, devemos procurar abençoar os outros com as nossas palavras. Veja o caso de Balaão. Deus não permitiu que ele proferisse maldições sobre o povo de Israel. Ele transformou a maldição em bênção. A promessa de Deus para Abraão foi:
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que usam a língua para amaldiçoar atraem maldições para si, porém os que usam a língua para abençoar atraem bênçãos para si. Portanto, usemos nossa língua para abençoar nossa nação, nossos líderes, nossa família, mesmo aqueles que talvez não acreditem num Deus vivo e poderoso como o nosso. Mas abençoemos essas pessoas, supliquemos a bênção de Deus sobre elas e que elas possam realmente se converter ao Evangelho. No segundo tópico, a sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. A verdadeira sabedoria vem lá do alto. Ela se evidencia através de um proceder condigno, ou seja, um serviço cristão realizado, vivendo honradamente com humildade. Aquele que tem a sabedoria do alto prova isso através das boas ações praticadas. Pois hoje vivemos em um momento em que muitas pessoas se dizem sábias, se dizem agraciadas com revelações especiais, com dons espirituais, mas na hora de mostrar isso na prática, agem de uma maneira imatura, de uma forma infantil, de uma maneira pouco espiritual. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: mostrem que vocês têm sabedoria de Deus na sua vida, praticando boas obras, praticando boas ações. Tiago alerta que alguns se acham sábios, mas têm os corações cheios de inveja, de amargura, de sentimento faccioso. A inveja mata, a amargura oprime, faz adoecer a alma. O sentimento faccioso divide amigos, famílias e até igrejas e ministérios. Mas quem tem a sabedoria que vem lá do alto transmite vida, traz libertação aos oprimidos, é pacificador. E o mundo precisa de pessoas sábias, num momento em que vivemos em uma época, em uma sociedade tão dividida, para usar uma palavra atual, uma sociedade tão polarizada. Nós precisamos de pessoas que, com a sabedoria de Deus, saibam construir pontes em vez de construir muros. No segundo item, fala sobre a sabedoria terrena. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, é terrena, animal e demoníaca. 3 características dessa sabedoria carnal. Terrena, ou seja, não vem do céu, não vem de Deus, vem da carne e dos sentimentos humanos. Então mostra aqui nesse texto que nem todo sábio tem uma sabedoria divina. Há uma sabedoria também terrena. É uma sabedoria animal, ou seja, não é espiritual. Pode até alegrar a alma, mas não edifica o espírito, o homem interior. Seria uma sabedoria voltada à satisfação dos instintos mais primitivos e baixos do ser humano. E é uma sabedoria demoníaca. Parece absurdo pensar: demônios? Demônios têm sabedoria? Com toda certeza. O maligno, ele sabe agir de maneira sábia, por incrível que pareça, com estratégias, com sutilezas, com intrigas, com planos complexos, planos dentro de planos. Por isso o apóstolo Paulo alertou que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo orienta os pastores a servirem a igreja como exemplo ao rebanho, e não como dominadores ou como pequenos deuses. Veja que esse é um quadro que sempre encontramos ao longo da história do cristianismo, ao longo dos séculos. Líderes religiosos dos mais diversos lugares e procedências que agiam como dominadores, como pequenos deuses sobre o rebanho. E é isso que todo líder deve tomar cuidado. Onde há inveja e sentimento faccioso, tem confusão e toda espécie de coisas ruins. Deus não opera em lugares nem em corações dominados por esses sentimentos ruins. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Mas atenção! Nem toda liberdade vem do Espírito de Deus. Não confundamos liberdade com libertinagem, coisa que alguns fazem, e acham que por terem o Espírito de Deus na sua vida, estão livres para fazer tudo o que quiserem. Não é assim. A liberdade que Deus nos dá, ela tem limites, ela tem regras, é uma libertação da escravidão do pecado. Somos livres agora para servir a Cristo.
A sabedoria que vem do alto, de Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ou seja, não é hipócrita. Nós precisaríamos de uma lição inteira só para falar sobre cada uma dessas qualidades. Porém, vejam que são qualidades que não existem na sabedoria terrena, na sabedoria carnal. A sabedoria do alto é pura, ágnos, semelhante a ágios, significa santo, limpo, perfeito, inocente. Ela é pacífica e isso nos remete aos pacificadores que serão chamados filhos de Deus, de acordo com Mateus 5, versículo 9. É uma sabedoria indulgente, ou seja, é mansa, branda, gentil, complacente, é tolerante. É uma sabedoria tratável, ou seja, acessível, comunicativa. Uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela não é uma pessoa fechada e intratável. Portanto, esse tipo de sabedoria é que precisamos ter. Afinal, a igreja é lugar de comunhão e comunicação. Precisamos estar conectados uns aos outros e a sabedoria de Deus nos ajuda a fazermos isso. É uma sabedoria plena de misericórdia, cheia de compaixão pelos mais fracos, plena de bons frutos. Afinal, os dons podem demonstrar carisma, mas o fruto revela o caráter. É uma sabedoria imparcial, que não faz distinção, acepção de pessoas. É uma sabedoria sem fingimentos, sem hipocrisia, sem disfarces nem máscaras. É esse tipo de sabedoria que precisamos nos dias de hoje. Quem possui a sabedoria lá do alto produz frutos de justiça, semeia, exercita a paz. Peça a Deus essa sabedoria que vem lá do alto, porque pelos nossos próprios esforços, por mais que estudemos, por mais que nos formemos conhecimento, nunca chegaremos a essa sabedoria. Ela não pode ser conseguida pelos meios normais. Ela só pode ser recebida diretamente de Deus. No terceiro e último tópico, resistindo ao diabo, a origem das disputas. De onde procedem as guerras e contendas ou pelejas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E quais são esses prazeres que militam, que guerreiam em nós, causando contendas, guerras, pelejas? Primeiro, cobiça e inveja. A Bíblia recomenda não ambicionar coisas altas, mas acomodar-se com as humildes. Porém, a cobiça por aquilo que não podemos ter, por aquilo que não é nosso, é constante no ser humano. Maus desejos é quando não pensamos no bem do reino de Deus, mas nos nossos próprios deleites, naquilo que nós nos queremos satisfazer. E esse é o conselho do mundo. Faça aquilo que lhe der vontade. Se algo lhe dá prazer, se algo lhe dá satisfação, faça isso. Não importa o que os outros vão pensar. Ou, dito de outra maneira, não se reprima. Tudo isso leva ao quê? Levam às guerras, aos problemas, às pelejas. Pode ser a fama, o poder, o dinheiro, pode ser a satisfação dos prazeres carnais. Há muitas coisas, muitos maus desejos dentro do ser humano que, quando são colocados em prática, levam às guerras e pelejas entre as pessoas. Também outro motivo, a amizade com o mundo. O que é isso? É apego às coisas mundanas. Deus é santo, não admite misturas. A luz não tem comunhão com as trevas. O apóstolo Tiago dá a receita para nos livrarmos desses prazeres da carne. Lembrar que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Humilhar-se, sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, chegar-se a Deus, se purificar. Claro que fazer isso não é nada fácil. A tendência da nossa carne, do nosso eu, é fazer tudo ao contrário disso. Então, somente com a ação do Espírito Santo na nossa vida é que podemos ter a iniciativa de nos humilharmos na presença de Deus, de buscarmos a Ele, de buscarmos a Sua presença, de reconhecermos que somos pecadores, de pedir a Deus que nos purifique e nos afastar do pecado. Sentir as misérias, lamentar, chorar por nós mesmos e pelos outros pecadores, não falar mal do nosso irmão. É justamente o contrário do que costumamos fazer. Mas quando realmente estamos empenhados em ter uma vida santa, esse é o caminho, não há outro, não há fórmula mágica. Essa é a única maneira de realmente nos amoldarmos àquilo que Deus quer para nós.
Segundo item, colocando o diabo para correr. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistam, é uma ordem. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Fará o diabo bater em retirada. O que é sujeitar-se a Deus? É submeter-se totalmente a Deus. Existem aqueles que se submetem a Deus de maneira parcial. Nisso eu sou submisso a Deus, mas neste ponto aqui, não. Nesse ponto aqui eu sou rebelde. Não adianta. Essa não é uma sujeição perfeita. Ou obedecemos totalmente a Ele, ou não obedecemos. Então essa obediência, ela precisa ser completa. É estar totalmente rendido ao Senhor, sob o controle de Cristo. O conselho, portanto, é muito mais do que um conselho. É uma verdadeira ordem. E não é uma ordem fácil de ser seguida. O conselho de Tiago está em perfeita harmonia com o escritor de Hebreus, que nos dizia justamente para, dessa maneira, atendermos a Hebreus 12, 9. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O que ele está dizendo? Quando nós éramos crianças, estávamos debaixo do jugo, da dominação, da ordem dos nossos pais, nós obedecíamos a eles. E eles não eram perfeitos, mas nós os obedecíamos e respeitávamos. Então, muito mais Deus, que é perfeito e que quer somente o nosso bem. Resistir ao diabo, o que é isso? É fazer algum tipo de ritual, de exorcismo, algum tipo de ato profético? Não. Resistir ao diabo é não ceder às tentações, é não aceitar as sugestões, é não atender os apelos da carne. Vejam o rei Davi, venceu muitas batalhas no lugar, não resistiu e caiu. Adão estava no Éden, não resistiu e caiu. Jesus estava no deserto, resistiu e venceu. A Bíblia diz que após a resistência de Jesus usando a palavra, o diabo se ausentou dele e vieram os anjos e serviram a Jesus. Resista com a palavra, resista confrontando suas propostas, ainda que essas propostas sejam bíblicas, pois ele também sabe usar a Bíblia. Veja que o diabo, por pelo menos 2 vezes, disse para Jesus: está escrito isso. Então, aprenda que não basta usar a Bíblia, porque usar a Bíblia até o diabo usou. Quem conhece a palavra não se deixa levar pela conversa do diabo, mas com a autoridade da palavra e do nome de Jesus coloca o mesmo para correr. Resista com oração e jejum. No terceiro item do último tópico nos fala: se Deus quiser. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Tiago ensina que não sabemos o que acontecerá amanhã, por isso não podemos ser presunçosos, arrogantes, pretensiosos. Somos comparados a uma neblina que aparece e se dissipa rapidamente. Os nossos projetos devem ser entregues ao Senhor, para que Ele nos conduza em segurança. O ensinamento de Tiago foi tão forte que até hoje, quando somos indagados sobre algum projeto, geralmente respondemos: se Deus quiser. Então veja que tudo depende do querer de Deus. Nem sempre Deus vai querer que realizemos determinadas coisas, determinados projetos. Temos que estar preparados para quando Deus disser sim e temos que estar preparados para quando Deus disser não. As pretensões arrogantes de fazer seus planos e projetos sem levar Deus em conta são consideradas pelo apóstolo Tiago como jactância maligna. Por isso, ele conclui esse assunto dizendo: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Concluímos esta lição com a nossa aplicação pessoal. Devemos buscar a sabedoria que vem lá do alto, resistir ao diabo e sempre submeter a Deus os nossos projetos, dizendo: se Deus quiser. Portanto, que esta lição possa ser um grande farol de luz na sua vida, lhe orientando na sua vida cristã diária e fazendo reconhecer a Deus em todos os seus projetos, em todos os seus momentos. Esse é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus o abençoe. Findou-se o tempo de estudo,
da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.